E aí pessoal, beleza? Vamos dar início aí ao estudo dos triângulos, certinho? Vamos lá. Olha só, vamos começar aqui primeiro a identificar os elementos de um triângulo, tá? Primeiro os vértices, né, que são os pontos aqui, nesse caso aqui os pontos P, Q e R, tá certo? E os seus ângulos internos, que estão aí, né, A, B, C, e consequentemente os seus ângulos externos, que são os ângulos P, Q e R. Então, a princípio aqui é só para vocês identificarem os elementos de um triângulo, né? Os vértices, os ângulos, os lados também, né? Que tem aqui de acordo com o que a figura apresenta para a gente aqui, nós temos lados PQ, o outro lado PR e por último lado QR. Então aqui apresentei para vocês o que? Os ângulos internos de um triângulo, os ângulos externos, os lados e os vértices. Que acredito que não é novidade para vocês, é só uma revisãozinha básica aí de alguns conceitos, tá certo? Então observe, essa classificação aqui é bem interessante, né, em relação às medidas dos ângulos de um triângulo, que de acordo com as suas medidas dos ângulos, nós podemos classificar de três formas. Acutângulo, né, é todo triângulo que é formado por ângulos, né, agudos. Agora tem que lembrar o que é um ângulo agudo, tá? Resumindo assim, ângulo agudo é todo ângulo que tem medida menor do que 90 graus. Tá certo? Então, esses três ângulos aqui, em um triângulo acutângulo, tem que ter medidas menores que 90 graus. Como é que a gente diz que um triângulo é retângulo? Quando ele possui um ângulo de 90 graus. Tá certo? E o outro, obtusângulo, é óbvio, quando ele possui um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Também resumindo, um ângulo obtuso é aquele ângulo que possui medida superior a 90 graus. Tá certo? Agora, em relação à medida de seus lados, temos três possibilidades. Escaleno, que possui os três lados de medidas diferentes, tá? E uma curiosidade também, tá? O escaleno, além de ter os três lados diferentes, medidas diferentes, os seus três ângulos também possuem medidas diferentes, tá? O triângulo isósceles, que possui, dois lados iguais, né? E por consequência possui também, observe, dois ângulos de medidas iguais. E o último, que é o triângulo equilátero, onde a medida dos seus três lados são congruentes, né? E seus ângulos internos também, cada medida vai valer 60 graus, tá certo? Agora, um pouquinho a mais aqui de informações sobre o triângulo isósceles. Olha o que acontece. No triângulo isósceles, gente, a gente tem o seguinte. Esse cara aqui, tá, que é um ângulo diferente, de medida diferente, nós dizemos que ele é o ângulo do vértice, ok? E o lado oposto a esse ângulo nós chamamos de base, tá? Então lembra aqui que eu acabei de falar que no triângulo isósceles, observe, nós temos dois ângulos iguais, que seriam os ângulos da base, e dois lados também de medidas iguais, tá certo? Não esqueçam disso, tá? No triângulo retângulo, os elementos do triângulo retângulo. Primeiro, por que esse cara é um triângulo retângulo? Porque possui um ângulo de 90 graus. Observe, o lado do triângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa, tá certo? E os outros dois lados recebem o nome de catetos, beleza? Agora, primeira relação entre os ângulos de um triângulo. É óbvio que quando você pegar aqui um ângulo interno e adicionar com seu ângulo externo, isso aqui vai ter que formar 180 graus, tá? Isso aqui é bem fácil de ser notado, ok? Mais duas relações interessantes. Em todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos, observe, é igual a 180, e a soma dos seus ângulos externos é igual a 360. Gente, essas duas informações aqui são extremamente importantes. É interessante que vocês anotem no caderno aí, façam um registro, tá? Não pode deixar de fazer o registro dessas duas observações aqui. Observe aqui, pessoal, que nessa terceira relação a gente consegue identificar qual é o maior e o menor lado de acordo com os ângulos, tá? Então observe, se eu quero identificar aqui o maior lado, eu procuro o maior ângulo. Quem é o maior ângulo? 80. Então, se o maior ângulo é 80, o maior lado vai ser oposto a ele, ou seja, o maior lado vai ser AB. Assim como eu posso identificar o maior lado, eu também posso identificar o menor. Se o menor ângulo é 30, quer dizer que o meu menor lado vai ser oposto a ele, que no caso aqui vai ser BC, certo? Essa quarta relação aqui, ela simplifica vários cálculos em algumas questões, tá? O que essa relação diz? Que se você tem um ângulo externo de um triângulo, ele é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes. Eu vou dizer assim,
que um ângulo externo de um triângulo é igual à soma de dois ângulos internos, tá? Desde que não seja vizinho a esse ângulo externo, tá? Essa relação aqui é show de bola, ajuda bastante. Vamos lá, gente. Ele pede para verificar aqui nessa questão, tá? Se com esses três segmentos aqui é possível a gente construir um triângulo, tá? Então, o que que diz, né, a condição de existência de um triângulo? Qualquer medida, né, de um dos lados de um triângulo, ela tem que ser maior que a diferença dos outros dois lados e menor do que a soma dos outros dois, tá? Então, ele tem que estar entre a diferença e a soma dos outros dois lados. Então, isso tem que valer para os três segmentos, tá? Então, vamos tentar com 10. Observe. Será que 10 é maior do que a diferença com 28? Não é. Porque 20 menos 8 é 12. Ou seja, já no primeiro teste já falhou. Então, eu já sei que a letra A, né, essa sequência de segmentos aí, não é possível construir um triângulo. Agora, vamos para a letra B. Vamos ver se vai passar aí. Tem que fazer todos os testes, tá? Observe. Vou começar com 12. Então, ó, 12. Será que 12 é maior do que 7 menos 6? É, porque 7 menos 6 é 1. Agora, será que 12 é menor do que 7 mais 6? É, porque 7 mais 6 é 13. Então, o 12 passou. Agora, eu tenho que fazer isso com 6. Tem que verificar isso também. Observe. 6. Será que 6 é maior do que 12 menos 7? É, porque 12 menos 7 é 5. E 6 é menor do que a soma? Sim. Então, ó, como eu falei desde o começo, ó. Cada segmento tem que ser maior que a diferença e menor que a soma, tá vendo? Então, o último é quem? 7. Será que 7 é maior do que 12 menos 6? Sim. E 7 é menor do que 12 mais 6? Sim. Pronto. Como os três lados passaram no teste, então a letra B sim é possível formar um triângulo. Então quer dizer que a letra A não foi possível, né? E a letra B foi possível, certinho? Olha essa questão aqui, tá? Relacionada a essa situação que a gente acabou de fazer. Entre que números inteiros x deve estar para o triângulo abaixo? Então eu quero que isso aqui seja um triângulo. Né? Então, a minha única dificuldade aqui é o x. Então, o que acontece? O x tem que estar entre a diferença e a soma. Tá vendo? Ó? X tem que estar entre a diferença e a soma. Certo? Então, ó, 23 menos 15, 8. 23 mais 15, 38. Ou seja, para que essas medidas possam formar um triângulo, o x tem que assumir um valor inteiro, desde que esteja entre 8 e 38. Beleza? Vamos lá, gente. Essa questão traz a seguinte situação, né? Ele diz que as medidas dos ângulos internos de um triângulo são essa aqui, 4x menos 8, 3x menos 24 e 2x mais 14. Ele pede para descobrir quanto vale cada ângulo e depois classificar o triângulo em relação ao lado e em relação aos ângulos. Então, nós sabemos já que a soma das medidas dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, é o que eu comecei aqui, ó. 4x menos 8 mais 3x menos 24 mais 2x mais 14 é igual a 180, que a gente vai resolver a equação do primeiro grau. Juntando semelhança, 4 mais 3 e mais 2, 9x. Certo? Agora, menos 8, menos 24 com mais 14, menos 18. Aí esse menos 18 foi para lá positivo, certo? 198 dividido por 9 dá 22. Então, quando eu descobrir o x, basta eu substituir aqui em cada medida que eu vou ter o valor de cada ângulo interno desse triângulo. Aí eu aqui fiz o seguinte, eu chamei esse ângulo de A, esse de B, esse de C, e fiz as continhas, ó. Lembrando que aqui é o valor de x que nós encontramos, tá vendo? Nós estamos substituindo esse valor por 22, que é o valor encontrado na nossa conta aqui atrás, ó. Então, ó, 4 vezes 22, né, 88, menos 8, 80. 3 vezes 22, 66, menos 24, 42. 2 vezes 22 vai dar 44, mais 14, 58. E note que a soma entre os três tem que bater com 180, tá certo? Então pronto, de posse disso, nós encontramos o valor de cada medida. Agora a gente tem que classificar em relação aos ângulos. Note que os três ângulos, tá, eles possuem medidas menores que 90 graus. Então isso aqui é um triângulo acutângulo, de certeza. Né? Agora, em relação ao lado, observe, como as três medidas são diferentes, tá? Então quer dizer que os três lados também vão ser diferentes. Então ele vai ser um triângulo escaleno. Então ele vai ser em relação aos ângulos acutângulo e em relação aos lados escaleno. Próxima questão, ele pede para descobrir o valor de x, e a gente vai usar aquela relação lá que eu falei que vai ajudar muito, lembra? Ó? Um ângulo externo é igual à soma dos outros dois, desde que não seja vizinho a esse ângulo externo. Então, ó,
x é igual a 85 mais 52. Então, x é igual a 137. Se você não recordasse, você ia ter que descobrir primeiro esse ângulozinho aqui, né, que é quanto falta para 180, e aí depois que você achar esse ângulo, você vai fazer 180 menos esse cara. Então, aqui você acaba pulando etapas e ganhando tempo, certinho? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço e bons estudos. Valeu!